Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. Mais uma vez, a todos os alunos da Escola Estadual Flamengo de Azevedo, aqui é o professor Luiz, professor de Química. Estou colocando aqui a frequência para vocês. A nossa aula de Química hoje, voltada para as turmas das segundas séries, seja a turma de segunda A, B, C ou D, ok? E o tema de hoje é capítulo 2, propriedades coligativas das soluções, tá bom? O tema de hoje é as propriedades coligativas. É muito importante nós sabermos sobre esse tipo de conhecimento, porque é um conhecimento voltado para o nosso dia a dia, literalmente, ok? Então vamos aqui compartilhar. Estão me ouvindo direitinho, todo mundo? Todos estão me ouvindo bem? Ok, estão me ouvindo bem, então vamos lá. Entrou agora um coleguinha aí, o Otávio, e está aí a frequência, tá bom? Então vamos aqui. Aqui no livro de vocês tem o seguinte: propriedades coligativas. O que é isso aí, né? Nós vamos estudar aí os fenômenos que acontecem numa substância ou numa reação química voltada para a pressão, voltada para o ponto de fusão e de ebulição, a osmose, a pressão osmótica. São coisas que a gente vai estudar hoje, tá bom? Até chegarmos aí no que for pertinente. Aqui está dizendo o seguinte: é muito comum adicionar sal de cozinha à água a ser utilizado no cozimento de alimentos. Assim como em países frios, a adição desse sal em ruas e estradas cobertas por neves. O que essa prática tem em comum? Só um momentinho aqui, só para aceitar a Larissa. Vou colocar aqui a frequência para a Larissa. Ok. E o que essas práticas têm em comum? Colocar sal de cozinha no alimento e colocar sal nas neves, né? Com a adição de sal de cozinha, a água demora mais tempo para entrar em ebulição. Ó, preste atenção. Ao colocar sal de cozinha, a água demora mais tempo para ferver. Entenda bem. Entretanto, esse procedimento faz com que os alimentos cozinharem mais rapidamente. Tem aluno aqui entrando, eu vou só esperar aqui mais um pouquinho, tá bom? Para dar continuidade aqui. A galera que está entrando aí agora, só voltar aqui e colocar aí a frequência, tá bom? Ok? E vamos lá. Colocando sal, tanto vai ter um ponto de ebulição maior na mistura, ou seja, a água vai ferver misturada com sal a uma temperatura maior, tá bom? Aí o que diz? Qual é a razão? É a presença de sal. A água entra em ebulição a uma temperatura maior do que a água pura, o que acelera o cozimento dos alimentos. Da mesma maneira que o sal altera a temperatura de ebulição da água, ela também provoca alterações na temperatura de congelamento. As interações entre as partículas dissolvidas e as moléculas de água impedem que estas se organizem e formem estrutura sólida, o que tem como consequência a diminuição da temperatura do congelamento. Então, jogar sal na rua, aonde neva, aonde as temperaturas são abaixo de zero, faz com que ali a água não congele tão facilmente. Então, se você pegar uma água sem sal e uma água com sal e colocar no congelador, você vai ver que a água com sal vai congelar a um tempo muito maior e a água sem sal vai congelar a um tempo muito menor lá no congelador. Se você for analisar o tempo aí, é porque estão tendo contatos com a mesma temperatura, são as mesmas quantidades, mas você percebe o fenômeno aí que é necessário uma temperatura muito menor, um tempo muito maior ali em contato com aquele ambiente frio, abaixo de zero, para que aquela água venha congelar aquela que tem sal. E aquela que não tem sal, ela vai congelar muito mais rápido, porque a temperatura aí para congelamento da água pura é 0 graus, ok? Ela também passa para o estado líquido a partir de zero, né? Começa, ok? Beleza? Então, frequência para a galera aí. Vamos dar aqui continuidade.
E aí a variação de temperatura de ebulição e a temperatura de congelamento do solvente não depende de substâncias adicionadas, ok? Mas da concentração de partículas de soluto presente na mistura. Então é muito importante isso aí, ó. Vou repetir para vocês entenderem. A variação da temperatura de ebulição e da temperatura de congelamento do solvente não depende das substâncias adicionadas. Não depende porque eu adicionei uma ou duas ou três, não. Depende da concentração das partículas de soluto presente na mistura. Não quer dizer que eu coloquei pouco e que vai acontecer esse fenômeno do mesmo jeito que eu coloquei muito. Depende de quanto é que eu coloquei, ou seja, a concentração, ok? As propriedades de uma solução que depende apenas das concentrações de partículas do soluto e que não depende da natureza são denominadas propriedades coligativas. Então vou repetir. As propriedades de uma solução que depende apenas da concentração de partículas de um soluto e que não depende da natureza, se é sólido, líquido ou gasosa, são denominadas propriedades coligativas. Então a primeira propriedade coligativa aqui que a gente vai agora ver chama-se a tonoscopia ou tonometria. O que é isso? Isso tem tudo a ver com a pressão, gente. Pressão. Então, quando um líquido é mantido em um sistema fechado, ocorre coexistência entre a fase líquida e a fase vapor. Ou seja, quando eu tenho ali uma substância fechada, uma garrafa fechada, e eu ponho ela no sol, aí a água vai e evapora. Aí as gotículas batem na tampa e voltam. Então, o que acontece? Tanto tem substância do estado gasoso, como tem substância do estado líquido. Existe ali um equilíbrio, tá bom? Esse equilíbrio. De modo que a composição de cada fase permanece constante. A rapidez da evaporação vai ser igual à rapidez da condensação. Evaporar é passar do estado líquido para o gasoso. Condensação é a passagem do gasoso para o líquido, ok? A transformação aí. A pressão que o vapor exerce sobre a superfície do líquido em equilíbrio, tem que ter um equilíbrio. A mesma quantidade que produz e também que faz a reação inversa. Com a fase líquida, certo? É chamada de pressão de vapor. E essa pressão de vapor de um líquido depende da substância que o constituiu e da temperatura que ela se encontrava. Nas mesmas condições de temperatura, um líquido volátil. O que é um líquido volátil? Aquela que passa para o estado gasoso facilmente. Um líquido volátil é aquele que passa para o estado gasoso facilmente, ok? Um líquido volátil. Tem uma mesma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Preste bem atenção. Um líquido volátil é aquele que passa para o estado gasoso facilmente. E um líquido menos volátil é aquele que passa para o estado gasoso mais dificilmente. Então, preste bem atenção. Nas mesmas condições de temperatura, um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Ok? Vamos dar aqui um exemplo. Nós temos água e álcool. Qual dos dois passa para o estado gasoso mais fácil? Alguém sabe me dizer? Eu tenho água e álcool. Qual dos dois passa para o estado gasoso mais facilmente? Alguém sabe me dizer? O álcool, professor. Isso, Suzana. Então, parabéns, filha. Isso quer dizer que o álcool tem pressão de vapor maior do que a da água, tá bom? Aquela substância que passa para o estado gasoso mais facilmente, ela tem pressão de vapor maior do que os demais. Como é assim que eu não estou entendendo? Por exemplo, se ela passar mais facilmente, ela vai produzir mais gás, vapor. Ela vai produzir mais a substância do estado vapor. Então, quanto mais está produzindo no sistema fechado, mais está aumentando ali a pressão. Por isso que, se ela passa facilmente para o estado gasoso, ela está aumentando a pressão. É como se estivesse enchendo um pneu ou uma bexiga. Você está enchendo a bexiga, você está aumentando a pressão ali dentro daquela bexiga. Então, você está fazendo com que aquela pressão de vapor aumente. Entenderam assim, gente? Show? Então vamos dar aqui continuidade. Dando aqui continuidade. Então, ó,
Se analisarmos dois recipientes contendo o mesmo líquido, puro sob temperaturas diferentes, o que estiver uma temperatura mais elevada terá maior pressão de vapor. Vou repetir. Se analisarmos dois recipientes contendo o mesmo líquido puro sobre temperaturas diferentes, o que estiver uma temperatura mais elevada terá maior pressão. É óbvio. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Não esqueçam. Quanto maior a temperatura, maior a pressão. Ok? Não esqueçam disso aí. Aqui está dando exemplo da sacarose, que é o açúcar. Se dissolvido na água, as moléculas se dispersam entre as moléculas do solvente, ou seja, se espalham, né? Misturam. Para que ocorra a dissolução, é preciso que haja uma interação entre o soluto e o solvente, uma reação química, uma interação, né, entre eles. Essa interação se dá por meio das forças intermoleculares. São forças químicas, ok? As interações existem entre as moléculas de água e da sacarose e dificultam assim a vaporização do solvente. Isso faz com que a pressão de vapor de um solvente em uma solução seja menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Então quer dizer que, colocando açúcar na água, aquela quantidade de açúcar na água vai fazer com que aquela água ali seja, vamos dizer assim, impedidas em alguns instantes de passar para o estado gasoso. Existe uma dificuldade maior, porque tem algumas inseguranças ali que impede, que é chamado também de sacarose, nesse exemplo. Então, a sacarose ali, ela faz com que haja uma força intermolecular, ou seja, haja ali um bloqueio para que a substância ali, no caso a água, ela dificilmente passe para o estado gasoso. Entende? A mesma coisa é com sal. Colocando sal na água, vai dificultar a passagem para o estado gasoso. Quer dizer que a água vai ferver a uma temperatura muito maior. E ela vai congelar a uma temperatura muito menor. Ok? Mas quando fala de ferver, quando fala de congelar, já não é tonoscopia. Tá bom? O nome já é outro. E aí a diminuição de vapor, a diminuição da pressão, aqui ó, a diminuição da pressão de vapor, de um líquido por adição de um soluto não volátil. O que é um soluto não volátil, gente? Soluto não volátil é aquele que você deixa ali e ele não derrete facilmente. Você coloca ele no canto e ele não derrete facilmente. Então nós chamamos ele de... ele não passa para o estado gasoso ou transforma em líquido facilmente. Então é um soluto não volátil. Dificilmente ele vai passar para o estado gasoso. Dificilmente ele vai passar para o estado líquido. Tá certo? Dificilmente. Então, ó, a diminuição de pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil é denominado efeito tonoscópico. Vou repetir. A diminuição da pressão de vapor de um líquido por adição de um soluto não volátil é chamado de efeito tonoscópico. Professor, vamos dar um exemplo do nosso dia a dia, trocar esses nomes doidos, vamos lá. Estamos cozinhando um alimento, por exemplo, arroz, e eu coloco só arroz e água. Se eu colocar sal, eu vou fazer com que aquele arroz ali venha, aquela água ali do arroz venha ferver a uma temperatura muito maior. E aquele fenômeno ali só aconteceu porque eu coloquei sal na água do arroz. Então, por aquele momento ali, toda aquela dificuldade que vai acontecer naquele fenômeno ali, se não tivesse sal, é chamado de efeito tonoscópico, ok? Professor, e se eu não colocar sal, só a presença do arroz já dá o efeito tonoscópico. Mas colocando sal, aí você faz com que esse efeito aumente mais ainda, ou seja, a diminuição da pressão de vapor, a dificuldade de passar para o estado gasoso aumente mais ainda. Quando eu falo em efeito tonoscópico, estou falando a dificuldade de passar para o estado gasoso, ok? A dificuldade das substâncias ali líquidas transformarem em vapor. Beleza assim? Show de bola? Dúvida aí, gente? Dúvida? Diga aí, Samuel, qual é a dúvida? Samuel falou que está com dúvida. Vamos lá? Ah, show de bola. Ok. Beleza.
Então vimos aí a tonoscopia. Eu coloco aí um soluto não volátil e aí a água passa a ferver a uma temperatura maior. E aí nós temos aí a lei de Raul. O que a lei de Raul diz, né? A pressão do soluto é igual à fração molar do solvente vezes a pressão do solvente puro. Depois a gente vai aprender a calcular isso aí, tá certo? A lei de Raul é uma lei muito importante para nós entendermos esse fenômeno da tonoscopia, ok? A pressão aí da solução, da mistura, ela depende aí de uma quantidade de solutos não voláteis dentro de um líquido puro, ok? Então a gente acha aí a pressão da solução, que no caso aí é o efeito tonoscópico. E por esse fato nós chamamos aí da lei de Raul, ok? Eu não vou entrar em detalhes agora em relação à lei de Raul, mas a gente vê isso depois. Bom, pronto, aí aqui tem as atividades, mas vamos pular para as atividades, né? É a atividade do livro, tá certo? Vamos pular aqui, vamos para a ebullioscopia, tá bom? Vamos falar aqui da ebullioscopia e da crioscopia. E aí a gente dá para encerrar. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se a gente pode falar aqui da outra. Bom, vamos falar de osmose, tá certo? Falar de osmose também hoje. Então vamos lá. Da ebullioscopia, o nome já está dizendo, ponto de ebulição. Crioscopia, congelamento. Ó, ebullioscopia, ebulição. Crioscopia, congelamento, tá bom? Não se prenda muito a essas formas agora não, tá certo? A gente vai aprender hoje a teoria disso aí, tá bom? A teoria desse fenômeno aí. Ó, a Maria Clara está entrando aqui. Vamos colocar aqui a frequência para a dona Maria Clara. Ok, tá aí a frequência. Vamos voltar. Ó, a ebullioscopia é quando a gente coloca lá um soluto não volátil e a substância ela aumenta o ponto de ebulição. E a crioscopia é quando a gente coloca ali um soluto não volátil naquela mistura e a quantidade ali, a temperatura ali de congelamento diminui, tá certo? Vou repetir. A ebullioscopia é quando a gente adiciona aqui solutos não voláteis, ok? Sal, temperos. E essa água vem a ferver a uma temperatura muito maior. Espera aí que a galera tá entrando agora, ó. Mas tá bom, não tem problema não, gente. Ó, a ebullioscopia, tô colocando a frequência para vocês, viu? A ebullioscopia é quando eu coloco aqui produtos não voláteis, aqueles que não facilmente passam para o estado gasoso ou líquido, e eles vão dificultar essa água ferver. Então a gente chama de quê? De efeito da ebullioscopia, ok? Ebullioscopia, tá bom? E se eu fosse congelar isso aqui, congelar, do mesmo jeito, ó, crioscopia, congelar, eu ia colocar aqui dentro dessa mistura aqui solutos não voláteis, substâncias não voláteis, e aí ia dificultar aqui, tá certo? Essa água, mas na dificuldade de congelar. Então ela ia congelar a uma temperatura muito menor, sem que ela não tivesse aqui os solutos não voláteis, que no caso aqui no exemplo do sal, tá bom? Então se essa mistura aqui só fosse só água, eu botasse para congelar, ela ia congelar a uma tal temperatura, 0 graus. E se eu colocasse aqui o macarrão, os solutos não voláteis, e colocasse para congelar, aí ia congelar uma temperatura muito menor. Então era necessário um tempo maior para que acontecesse o congelamento. Então a gente chama de quê? De crioscopia. Por que acontece esse fenômeno da crioscopia, do ponto de congelamento diminuir? Por causa da adição de produtos não voláteis, de solutos não voláteis. E por que acontece a ebullioscopia? Também é o mesmo fenômeno, porque eu estou colocando aqui solutos não voláteis. Tudo isso é porque eu estou colocando solutos não voláteis, tá certo? Tanto a tonoscopia, como a ebullioscopia, como a crioscopia. Tá ok? Aí aqui tem as fórmulas, depois a gente vai na próxima aula falar sobre as fórmulas, tá certo? Não é hoje não, vamos só aprender aqui o básico, a parte
teórica, tá bom? E por fim a osmose, gente. A osmose tão falada na biologia, tão estudada no nosso dia a dia, e a gente a gente vê ebuloscopia todo dia. Quando a gente põe algo para congelar, a gente vê crioscopia todos os dias. Quando a gente está fazendo comida, a gente vê tonoscopia todo dia. O próprio álcool hoje, que devido à pandemia a gente usa álcool 70, a gente vê o processo, a gente não vê com detalhe, mas quando a gente tem esse olhar químico, a gente vê que há um fenômeno aí chamado de efeito tonoscópico no álcool. Quando a gente mistura álcool com água, também a gente vê esse efeito tonoscópico. Tudo isso a gente está vivendo no nosso dia a dia, do mesmo jeito a osmose. Então aqui está dizendo o seguinte: uma salada temperada com sal, num dia, olhe, apresenta-se murcha no dia seguinte, ou até algumas horas depois. Por que isso acontece? Quando ocorre a adição de sal, parte da água se encontra no interior das células dos vegetais. Assim, sai delas espontaneamente. Vou repetir. Quando ocorre a adição de sal, parte da água que se encontra no interior das células dos vegetais sai delas espontaneamente. Mas esse sair que a gente chama do fenômeno da osmose. Devido à diferença de concentração do sal existente entre o meio externo e o meio interno das células, o vegetal murcha. Não sei se vocês já viram isso, mas isso acontece todos os dias se você colocar sal nas verduras. Isso acontece porque a membrana das células é semipermeável. É muito importante essa palavra, semipermeável. Permite a movimentação da água, que é o solvente, entre os meios intra e extracelular, dentro e fora. Observa a figura. Então tá aí a figura. Nós temos aí solvente, que é água, certo? Solutos, que é as partículas maiores. Então aqui, ó, nós temos aí um processo que aqui tem pouco, certo? E aqui tem muito sal, e o sal, ó, vai fazendo com que sugue isso aqui, ó. Onde tem maior concentração, tá bom? Há um fenômeno, ó. Aqui está a menor concentração, tem muita água, a água vem para cá. Para diminuir essa concentração, existir aqui um equilíbrio, ok? Então essa membrana aqui permite tanto a ida como a volta, ok? E aí o recipiente da ilustração acima contém duas soluções separadas por uma membrana semipermeável. Essa membrana permite que exista. Essa membrana pode ser a nossa pele, uma bucha, pode ser a parte externa da célula, tá certo? E vários exemplos. Então, essa membrana permite apenas a passagem do solvente. O papel celofane é a membrana celular. São exemplos de membrana semipermeável quando o solvente é água. Na figura, há uma solução mais concentrada há uma solução mais concentrada no compartimento da direita e outras menos concentradas no compartimento da esquerda. E as partículas do soluto são representadas pelas esferas maiores e assim as esferas menores. E aí a diferença de concentração entre os meios provoca o fenômeno de osmose, que é definido como a passagem de um solvente do menos concentrado, que no caso é esse, para um mais concentrado, que no caso é esse aqui, ok? Vai sair de um menos concentrado, ok? Para um mais concentrado, para que exista um equilíbrio, que essa concentração aqui diminua, tá ok? Então, maior será o fluxo de solvente. Quanto maior for a diferença de concentração, maior será o fluxo de solvente de uma solução menos concentrada para outra. Por exemplo, se aqui a concentração fosse muito maior, tivesse mais partículas de soluto, muito mais que essa, ia passar mais água para cá do que o normal. Entenderam? Se a quantidade daqui é parecida com a daqui, aí não vai passar tanto não. Mas se aqui tem muito e aqui tem quase nada, aí tudo que tem de água aqui vai passando aqui para cá, para que haja um equilíbrio, e esse equilíbrio nós chamamos de osmose, esse fenômeno aqui de passagem do menos concentrado para o mais concentrado. E aí a osmose é importante no processo de conservação dos alimentos. Quando a carne é salgada,
A diferença de concentração entre o meio externo e o interior da célula promove a saída de água, olhe, tanto nas células da carne quanto nas células de micro-organismos que poderiam causar a deteriorização da carne. Com a saída da água, as células murcham e morrem. Algo similar ocorre na conservação de frutas em calda. A elevada concentração de açúcar de calda promove a saída de água das células de micro-organismos, podendo causar a morte delas, e impedindo assim a degradação de diversas substâncias, o que ajuda a conservação de fruta por mais tempo. Então esse fenômeno, esse estudo que está estudando hoje, chamado de propriedades coligativas, está no nosso dia a dia, está na nossa alimentação, está nas frutas, está nos legumes, está na nossa célula, está no que ocorre conosco mesmo. E aí tem, saiba mais, por que as saladas murcham? Então, ó, esse processo são relacionados ao fenômeno da osmose. Vamos repetir aqui, que a gente já falou sobre isso. Quando temperamos a salada, aumentamos a concentração de solutos ao lado externo da membrana da salada, provocando a saída do solvente do interior da salada, né, ali dos legumes, o que causa a desidratação do vegetal. O que muitas pessoas não sabem é que esse processo pode ser reversível. Se colocarmos uma folha de alface desidratada em um frasco com água, olhe, haverá migração da água para o interior das células e o mel fica mais concentrado, promovendo assim a hidratação da folha. Então, quando a gente coloca uma folha dentro da água, a gente faz com que aquela folha hidrate. Quando a gente entra dentro da água, a gente faz também com que nós hidratamos. Quando a gente toma água, a gente está nos hidratando. Então existe, quando a gente está suando, a gente está fazendo um processo de osmose. Quando a gente está tomando banho num açude, numa lagoa, numa piscina, dá vontade de urinar ali dentro, e por muitas vezes você não consegue controlar. Ali o processo da osmose, que está saindo do meio menos concentrado para um mais concentrado. Entenda bem isso aí, que é muito importante isso aí no nosso dia a dia, tá bom? E, por fim, a pressão osmótica, tá certo? É uma pressão que exerce no fenômeno da osmose. Deve ser aplicada para evitar que o solvente atravesse a membrana. Quanto maior for a diferença de concentração entre os dois meios, maior deverá ser a intensidade dessa pressão. Então, essa pressão osmótica existe nessa diferença que um é muito diluído e o outro é menos, o outro é mais concentrado. Existe uma pressão aí que está sendo aplicada e nós chamamos isso de pressão osmótica, tá certo? Pressão osmótica. Claro que tem um cálculo para a gente calcular isso aí. E para concluir, a osmose reversa, né? A osmose reversa, ela é o seguinte, vamos lá, entenda bem aí, tá certo? Eu vou para aqui, ó. Se a pressão aplicada em o tubo A, eu vou para cá. Se a pressão aplicada no tubo A for superior à pressão osmótica, conseguiremos fazer com que a água passe do meio mais concentrado para o meio mais diluído. Essa é a reversa. Acontece ao contrário. Se a pressão for diferente num lado do que no outro, ó, se a pressão aplicada no tubo A, ok? No tubo A, for superior à pressão osmótica aqui, ó, a essa passagem aqui, for superior, conseguiremos fazer com que a água passe do meio mais concentrado, que não é o normal, né? É passar do menos para o mais concentrado. E ela vai passar do meio aqui mais concentrado aqui para o meio menos concentrado, tá certo? Porque, ó, como aqui tem menos partícula, o certo era esse sentido aqui da água. A setinha era para estar ao oposto. Mas por aqui ter aumentado a pressão aqui dentro, mesmo que esse meio aqui, a tendência é ele vir para cá, a água não vai, a água vai agora voltar. E vai deixar esse meio ainda que estava aqui mais diluído, mais ainda diluído. Que tinha muito solvente, vai ter mais ainda. Porque a pressão aqui aumentou. Tá certo? E aqui é importante salientar que, diferentemente da osmose, não se trata de um fenômeno espontâneo, que no caso é a osmose reversa, né? A gente tem que exercer uma pressão. Em regiões muito áridas, é comum a utilização da osmose reversa para a obtenção da água potável e a partir da água do mar. Por esse motivo, chamamos de dessalinização, gente. Salinizar é normal. Dessalinizar é que é um processo agora forçado. Entendam? Então, a osmose reversa é usada em cidades do sertão nordestino, por exemplo, para obter água potável
de água salobra. Então existe sim o fenômeno de dessalinização. É muito importante esse fenômeno. É dos fenômenos, um dos mais importantes hoje que a gente trata em relação à água potável, porque a quantidade de água hoje no planeta é muito pequena em consideração para a quantidade de população no mundo. E esse processo de dessalinização, quase que errou aqui a língua, né? Travou a língua, de dessalinização, é um processo muito importante do nosso dia a dia, tá certo? Muito importante mesmo. Porque quando o ser humano domina essa tecnologia química, ele consegue aí não passar sede em um ambiente que só tem água salgada. Ele aplica esse conhecimento para que consiga assim a água potável, tá certo? Então, gente, eu quero perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida no que a gente estudou. Fazendo aqui uma breve revisão. Vimos o capítulo 2, que é propriedades coligativas. Dentro da propriedade coligativa, a gente viu primeiro que é efeito tonoscópico, que é a tonoscopia. O que é isso? É o aumento da pressão de vapor. E essa pressão aumenta por quê? Porque a gente adicionou um soluto não volátil, no caso aí um açúcar ou um sal. E aí faz com que aquele líquido não passe facilmente para o estado gasoso. Então aumenta a pressão máxima de vapor. Ok? E a gente viu também dentro disso aí que produtos líquidos que são voláteis, ele tem uma pressão de vapor maior, e líquidos que são... Peraí, vamos só voltar aqui. Só falei aqui para vocês. Só para vocês, deixa eu voltar aqui. Só voltar aqui. Só para ler aqui, pronto. A diminuição de pressão de vapor de um líquido por adição no soluto não volátil é denominado efeito tonoscópico. Deixa eu ver o que eu queria falar para vocês aqui, que fugiu aqui da memória. O que eu li aqui para vocês. Tá aqui. Nas mesmas condições, tá aqui. Nas mesmas condições, tá certo? De temperatura, um líquido volátil tem uma pressão de vapor maior do que um líquido menos volátil. Então, um líquido mais volátil, ele tem uma pressão máxima de vapor muito maior do que um líquido menos volátil. Ou seja, ele vai passar para o estado gasoso mais facilmente. Ok? Beleza aí? Show? E aí, gente, nós vimos a ebulioscopia, que é a passagem para o estado gasoso, que dificulta ali a adição do soluto não volátil. E a crioscopia, que é a diminuição do ponto de congelamento na adição do produto do soluto não volátil. E aí vimos a osmose, que é a passagem do solvente de um meio para outro, que aquele lado ali é menos concentrado e ele passa para o meio que é mais concentrado, para existir ali um equilíbrio. Tá ok, gente? Então, resumindo, foi isso que nós estudamos hoje. Tá bom? Alguma dúvida aí, galera? Alguma dúvida? Responder a frequência? Porque aí, se não tem dúvida de responder a frequência, eu vou já colocar a atividade no grupo de vocês. Show de bola. Tá aí no livro, no capítulo 2. Vocês dêem uma lida, tá certo? Dê uma lida. E para que vocês consigam responder, tá certo? As questões, tá bom? Eu vou colocar no grupo do WhatsApp de vocês. Desde já agradeço a presença de vocês junto aqui comigo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz de Deus. Vocês são bênçãos de Deus e moram aqui no meu coração, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço e fique com Deus.